Gente, é cada vez mais comum trabalhadores buscando no empreendedorismo uma saída para vencer na vida. Uma pesquisa global sobre o tema mostra que no Brasil, 67% da população adulta é composta por potenciais empreendedores e por donos de negócios. Mas o cuidado com a saúde integral desses profissionais fica sempre em segundo plano. Por isso a gente chama mais uma vez a repórter Simone Oliveira, porque ela fez uma reportagem e vai trazer os detalhes para a gente agora. Ter o próprio negócio e ser o patrão. Essa é a meta de 93 milhões de brasileiros que buscam no empreendedorismo a realização dos sonhos. Mas essa posição demanda uma série de desafios, sacrificando muitas vezes a vida pessoal. Na dificuldade que as pessoas têm de marcar suas agendas médicas, seus check-ups, a dificuldade que as pessoas têm de fazer a sua terapia quando é indicado. Geralmente eles comentam assim, mas não tenho tempo, vou ter que deixar para outro momento, me perdoa, doutora. E eu sempre costumo dizer, não precisa me pedir perdão, porque não é a mim, que isso infelizmente fará mal, mas a você. Um duelo de gigantes para se manter as atividades empresariais em dia, tendo como prioridade a saúde do corpo e da mente, o que nem sempre acontece. O que nós percebemos é um adoecimento muito grande nos profissionais autônomos, nos empreendedores. E por que isso acontece? São pessoas tão inteligentes, tão sonhadoras, com tanta capacidade, que inclusive vão abençoar muito a nossa sociedade. Mas por que isso acontece? Eu vejo que realmente a maior consequência é trazer o prejuízo de tudo isso que no fundo elas vão poder oferecer depois. E aonde que vem as consequências? Na sua própria saúde pessoal, depois na sua família e depois reflete na própria empresa. Há alguns anos atrás, onde eu estava num período muito estafada, com muito serviço, muitas coisas para fazer, eu lembro que num belo dia eu acordei para tomar um café e sair, seguir a minha rotina diária, que era bastante cansativa, de atender clientes e fazer prazos, enfim, supervisionar o escritório. E eu lembro que eu fui tomar o café e as minhas mãos começaram a tremer. E eu percebi e conheço muitas pessoas que já tiveram crise de ansiedade, e outros episódios, eu sabia que isso era um sinal de que uma crise poderia acontecer. Nós vemos, por exemplo, a síndrome de burnout, que se tornou tão comum. Hoje ela é classificada como uma doença ocupacional pelo CID, a Organização Mundial da Saúde definiu isso. E por quê? Porque justamente eles viram que o estresse profissional pode levar a um adoecimento que paralisa a pessoa. Então, as consequências elas podem ser sérias, elas começam devagar e depois elas se tornam sérias. Outras doenças, como ansiedade, depressão, num patamar um pouco mais leve, porém também bastante sofredor, que faz com que a pessoa adoeça emocionalmente. E isso reflete no corpo, doenças como doenças alérgicas, urticárias, rinites, problema do coração, sobrepeso. O corpo fala. A pressão sofrida pelo empresário é a principal causa para o descuido com a própria saúde. Quem já não se fez a pergunta final, será que eu vou dar conta? Eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer? Vou dar conta de pagar os funcionários? Vou dar conta de pagar os meus colaboradores? Enfim, são tantas preocupações que afligem o nosso cotidiano. E eu já enfrentei muito, tenho escritório há 15 anos, e esses desafios eu sempre, e até hoje a gente tem essa pressão do próprio cliente, que nos cobra também muito. Então, a gente quer dar a melhor solução para o cliente, a gente quer fazer o negócio dar certo, nós queremos ser produtivos e ensinar a nossa equipe a ser produtiva também. Então, a gente enfrenta muito esses desafios no nosso dia a dia do empreendedor. Lidar com o fato de que não vai dar contas de tudo e que é preciso saber quais as prioridades a serem administradas são fundamentais para reduzir as demandas de urgência. Eu trabalho apagando incêndio, eu costumo dizer, Não somos bombeiros, mas acabamos ficando apagando incêndios de coisas não resolvidas lá atrás, porque foram procrastinadas, porque não foram organizadas. Sabe quando naquele momento mais que não podia acontecer, acontece? Porque muitas vezes, claro que tem coisas que escapam do nosso controle e são urgências, mas quando nós vivemos de urgências, alguma coisa está errada. E aí fala de uma reorganização, de não procrastinar, de ver o que são prioridades.
porque senão, sabe o que eu percebo? A gente acaba trabalhando em resolver problemas e não em cumprir propósitos e objetivos que vão alavancar a minha empresa. A gente precisa entender o nosso limite de trabalho. Eu acho que quando a gente não coloca um limite, a gente acaba confundindo a esfera profissional com a esfera emocional. Então, a gente trabalha muito, acaba ficando muito tempo no trabalho, não dando tempo para a família, não dando tempo para os filhos, para o marido, e isso prejudica muito. Eu posso ir fazer minha consulta, eu posso ter uma agenda para ter minha terapia, e a empresa vai continuar funcionando. Inclusive, vai fazer bem para a empresa e para toda a equipe se eu também estiver bem.